Paz do Senhor esteja em nossos corações. Vamos a mais uma pregação hoje, dirigida aos fiéis da palavra. Quero pedir escusa a vocês de alguma falha. Estou com um aparelho usado, mas é um novo aparelho para mim. Peço escusa aos irmãos de qualquer falha, pois nós aqui, a nossa equipe é um só, dirigindo essa pregação nesse final do ano ao mundo, aos fiéis da palavra, às servas do Senhor, à Igreja Novo Reino, 87 mil almas, e vamos pregar uma vida com Deus. O justo pode viver na fé, o choro pode durar uma noite, falando com Deus, quem é Jesus, a solidão, enfim, palavras ditadas pelo Cordeiro, juntamente com o Pai, dirigida a você nesse momento de final de ano. Se dê as mãos e vamos orar. Senhor Deus Pai, onipotente, eterno, Criador do céu e da terra, vos louvamos por mais um ano que nos destes, 2021, nos desse abundância de alimentos, nos desse saúde, paz, harmonia no coração. Nossa fé ficou alimentada e sempre perdurando. Peço a vós nesse momento, que o sangue de Jesus, que foi imolado na cruz, que remiu nossos pecados, lave o corpo, a alma e o espírito de todos nós que estamos nesse momento, nessa pregação. E que o Divino Espírito Santo de Deus sopre sobre nós e desça cada um de nós, para que ouçamos a vossa palavra, que são os ditames da Bíblia, e enfim, é a vossa voz que fala conosco. Peço nesse momento que repreenda todo o mal que está sob o jugo de cada um, expulse o demônio para as prisões do inferno, para que ele não faça comichão nas pessoas que estão nesse momento vendo, ouvindo esse vídeo, das palavras do Senhor Redentor e o Criador do céu e da terra. Vamos em frente então, amada família, irmãos da fé, servas do Senhor, uma vida inteira. A oração transforma um coração que está triste e alegre também. A oração transforma tudo. Quando você está aflito, irmão, irmã, aqui dirigido aos filhos como amados e amadas, quem você recorre? O fiel na fé. De quem você espera a vitória nos momentos de aflição, angústia, quando tudo parece que não vai melhorar? Nas horas difíceis, tem sido a tua vida de oração também? A tua vida de oração define muito o que você crê a respeito do nosso Pai, Deus, Criador do céu e da terra, e de sua vontade. Aqui eu quero frisar aos fiéis da palavra, amados e amadas, todos nós, inclusive até os ateus, os ímpios, certo? No momento difícil, todos. E outra, todos nós somos filhos de Deus. O rebanho, o jugo, a ovelha negra, a ovelha fiel ao Pai, todos nós fizemos parte do rebanho e Ele é Pai de todos. Só que Ele, aquela ovelha negra, aquele jugo que está distante dele, ele fica sentado no degrau da nossa casa, olhando para o horizonte, espera que o seu filho retorne igual o filho pródigo, como exemplo. Ele ama todos os seus filhos. Eu quero aqui salientar, vale a pena salientar aqui a vocês, amados e amadas, de que nenhum filho de Deus, ímpio, crente, ateu, nos momentos de tragédia, nos momentos de angústias, os ateus mesmo, são poucos que quando está à beira de um precipício,
a cair por segundos, ele clama. Sim, ele clama por quem? A vida inteira ele ouviu a palavra do Senhor e nunca respeitou, e nunca quis ouvir, e nunca quis praticar. Mas naquele momento, vocês podem observar, amados e amadas, que todos aqueles que são premiados, eu já falei em outras pregações, mas vale a pena aqui citar novamente, vai receber o Oscar, vai receber troféus, o melhor jogador, o melhor artista, o melhor ator. O melhor ator ele pode ter praticado a vida inteira para fazer julgo aquele Oscar. Filmes eróticos, filmes que levaram os filhos de Deus à perdição, os jovens, ao receber o prêmio do Oscar, ele tem a coragem de falar. Com o prêmio na mão, ele fala para quem está vendo, talvez, para se autopromover até com Deus nessa hora. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a minha família, meus amigos, quase todos. Eu quero que vocês me nomeiem um que não falou isso. Vocês copiaram? Portanto, nós, não todos, claro, tudo tem exceção, há pessoas que usurpam o nome do Pai, usam o nome de Deus em tudo para se autopromover. É isso, fiéis, amados e amadas. Temos que repensar nossos princípios, tentar salvar os que estão desgarrados da família. Então, vamos pregar, pregar, pregar. Vamos citar então uma oração em forma de canto de Abacuque, mencionar nesse momento ele como exemplo. Clamor pela ajuda do Senhor, ele clamava. Na primeira cena de oração de Abacuque, um profeta, apresentando expectativa na chegada do Senhor. O profeta fala sobre o seu conhecimento acerca do Senhor e suas obras que clamam por ajuda, como foi no passado, e por misericórdia no juízo. 3 fatores, amada família, amados e amadas, a serem pensados ao começar a sua oração. Saber quem Deus é e o que faz. Lembrar de que Deus fez o saber que pode fazer novamente. Em meio à disciplina do Senhor, clame por misericórdia. Abacuque vê Deus se aproximando, vindo do seu santo lugar para agir como um guerreiro para a batalha. A chegada do poderoso guerreiro santo. Segunda cena de oração de Abacuque é a descrição da chegada do Senhor ao campo de batalha, a marcha esplendorosa do Senhor, as armas de ataque e terror do Senhor. Deus se posiciona como os exércitos para a batalha e para a posição de ataque. O terror dos inimigos diante do esplendoroso guerreiro. A ira do Senhor não é contra a sua criação, mas seu poder estremece todas as coisas. O ataque do poderoso, do guerreiro santo. A terceira cena da oração de Abacuque é a descrição do poderoso ataque do guerreiro contra seus inimigos, para o resgate do seu povo. A vitória do poderoso guerreiro santo. Quarta cena, a oração de Abacuque. A vitória do guerreiro santo sobre os inimigos. O terror de Abacuque diante da visão que recebeu do Senhor. E o temor diante do poder de Deus, que esperará em silêncio esta vitória. A esperança da vitória, amados e amadas, final e terrível do Senhor, alimenta a alegria do coração de Abacuque, diante da expectativa real da ação de Deus. A esperança não é um sentimento, mas é uma certeza. Na nossa cultura nós desvirtuamos a palavra esperança
quando colocamos ela como se fosse uma expectativa que pode se cumprir ou não, um tipo de desejo apenas. Mas nas Escrituras, o significado da esperança é algo de fato que vai acontecer, mas só se deve apenas esperar, pois não se sabe quando. Essa é a esperança de Abacuque. E você tem alguma esperança, amado e amadas? Como ficou o coração de Abacuque? Cheio de temor diante do agir do Senhor? Sem desejo de vingança, mas medo? Esperança mesmo em meio a circunstâncias ruins? E a alegria do Senhor? Como o que há de mais importante em ter diante da aflição? Acha força por saber que o Senhor vencerá no fim, e por isso deve continuar, pois Ele chegará na hora certa. Você tem lembrado, amado e amada, filhos, das obras que o Senhor fez no passado, principalmente para minha família? Isso tem te impulsionado para quê no futuro? Para a sua fé ficar sólida, forte, estremecer? Você tem entendido que diante do agir de Deus, você precisa clamar por misericórdia, pois você não é justo em seus atos, mas justificado pelo Senhor. Você sabe que Deus agirá com todo o poder na hora que for determinada, e julgará todos. Isso te enche de temor? Diante de tudo isso, você entender que tudo pode te faltar, mas o Senhor é o que mais importa, e é com Ele que você pode crer que no fim de tudo terminará bem. Se alegre no Senhor, que te salvou com a mão poderosa. Uma oração confiante no poder do Senhor transforma os corações aflitos e sem esperança em um coração cheio de temor e alegria por esperar no Senhor. Então, amados e amadas, temos que nos conscientizar que a oração move montanhas, que a oração é uma forma de falar com Deus, com o seu Pai, porque o justo viverá pela fé em um mundo cheio de injustiça. O que seria de nós sem o nosso Deus ao nosso lado, sem a nossa fé, diante de tantas injustiças que nós nos deparamos nesse mundo, no nosso dia a dia? Você já deparou alguma vez em situação onde outra pessoa chegou a você e disse que alguém tinha feito uma coisa e você ficou confuso e disse: fulano nunca faria isso. Ah não, acho que aquele cara é gente boa, nunca faria isso. E quando você descobriu que ele fez mesmo, você fica decepcionado. Como é que pode? Um pai exemplar, um indivíduo cristão, cheio de obras. No entanto, o capiroto transformou a sua vida. Você já julgou uma decisão de Deus na sua vida? Eu sim. Parece até que não é Deus que está agindo, ou pode ser apenas o diabo ou alguma força do mal que você acredita, pois na sua mente você criou uma imagem de Deus que se adequa à sua visão do mundo. Você deseja que Ele faça tudo o que você quer? Não. Você pode pensar tudo o que você quer, mas quem decide é Ele, no seu tempo. Mas se você souber que na realidade aquilo que você considera mal para você, nesse momento, como a mim, o injusto pode ser a ação de Deus trabalhando em você, na sua obra. Você entra em conflito dentro de si mesmo e questiona tudo ao seu redor. Você entra em crise, e agora, como então resolver tudo isso? Para onde olhar? Onde você precisa achar respostas? Onde você vai procurar? Vamos ver o que aconteceu então com Abacuque, já foi falado anteriormente. Depois que Abacuque clamou ao Senhor pela impiedade de Israel, e segundo que ele parecia que Deus não estava fazendo nada, mas foi aí que ele ouviu a resposta de Deus, que levantaria os babilônios para executar o juízo contra a maldade de Israel. Então, eu
já mencionei na pregação anterior, que a resposta do Senhor para Abacuque vem sobre a justiça e a futura condenação do que você acha pelo mal que você está passando. Deus vive e viverá contigo pela fé. Deus julgará o coração orgulhoso do arrogante, mas o justo viverá pela fé. A condenação dos orgulhosos, suas ações e o julgamento de Deus. Os 5 ais, condenação contra os arrogantes. Ai daqueles que acumulam bens que não são seus para enriquecer, roubos. Ai daqueles que acumulam bens mal adquiridos por ter estelionato, roubo. Ai daquele que constrói coisas com sangue para ter poder, violência. Ai daquele que se engana, ou que engana o companheiro para desonrar, para obter honra, caluniador. 5, ai, confiam em seus deuses criados e não glorificam o Deus eterno, idolatria. Deus é santo e justo, amados e amadas. Ele está em seu trono. Quem poderá acusá-lo? Cala-se diante do Senhor toda a terra, pois Ele é santo e está em sua posição de santidade. O que isso tem a ver conosco hoje em dia, amados e amadas? O Evangelho é o poder para a salvação na ordem de Deus primeiro e depois nós, fiéis. A justiça vive pela fé, pela confiança na providência. A justiça é a ação da bondade e santidade de Deus, que julga tudo com justiça e salva com justiça todo o que nele crê. A justiça de Deus se revela do céu contra todos que fazem o mal e suprimem a verdade de Deus, a verdade santa do Pai. Não só fazem o mal, mas aprovam os que fazem, serão julgados também por Deus. Deus julgará todos, independente de quem seja, de que tenha percepção do que é o certo ou errado, mas que também pratica. Acha que o conhecimento do que é certo vai te salvar? Vocês copiaram, amados e amadas? Você pode desconhecer o Evangelho, você pode desconhecer a palavra, mas se você é mau e pratica o mal, será julgado por isso. Deus condenará e salvará todos, sem parcialidade, mas com justiça, mas dá tempo para o arrependimento. Vale aqui salientar, vocês sabem, amados e amadas, que o Cordeiro foi imolado na cruz, morreu, ressuscitou ao 3º dia, desceu aos infernos para pregar o Evangelho, e após subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, amados e amadas, vocês viram como o nosso Pai Criador, o Pai Eterno, Ele dá chance a todos, sabe, amados e amadas, filhos? Porque Jesus desceu aos abismos no inferno, Ele foi pregar para aqueles do Antigo Testamento que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra. Vocês viram como Ele dá chance para todos? Mesmo aquele ímpio, certo? Ele pode ter ouvido o Santo Evangelho e se convertido através de Cristo Redentor, que morreu e desceu às mansões dos mortos, ou às prisões do inferno, para pregar o Santo Evangelho, e subiu aos céus, ressuscitando ao 3º dia. Deus condenará e salvará todos, sempre em parcialidade, com justiça, mas dá tempo para o arrependimento. Vocês viram aqui como Jesus desceu para aqueles que de Gênesis até o início do Novo Testamento não tiveram chance de ouvir a palavra de Deus como nós temos. Antigamente, amados e amadas, a Bíblia era escrita em pergaminho, em couro, certo? Hoje temos Bíblia no celular. Então hoje não tem como negar a palavra.
O verdadeiro judeu tem a incircuncisão. Já falei sobre circuncisão e incircuncisão. Isso, filhos, é no Antigo Testamento, tá? Então agora, confunde um pouco os capítulos quando se fala em incircuncisão e circuncisão. Porque o judeu, na época, ele era feito a circuncisão, professando a sua fé como se fosse um batismo, antes de João. Bem entendido, não confundo. Certo? Mas depois foi abolido. Agora, a incircuncisão e a circuncisão é feita no seu coração. Certo? Interna de coração, que leva louvor a Deus, no lugar de blasfêmia contra o nome do Senhor. A vantagem de ser judeu na época era receber primeiro a mensagem de salvação da fé. Todos estão debaixo do pecado, como Abacuque, que os ais se aplicam aos arrogantes, independente de quem são, conforme eu já citei a vocês, filhos amados e amadas. Um dia Deus enviará o juízo sobre toda a impiedade do mundo, e como então o homem poderá se salvar desse juízo? Se ele crê na salvação por meio da obra redentora de Cristo, o Cordeiro que foi imolado, que remiu nossos pecados, a justificação entra, então, vem pela fé em Cristo. Grande ideia, o Senhor responde, mediante a angústia do profeta, ao não entender o método da disciplina, que julgará as atitudes dos orgulhosos, mas o justo viverá pela fé, e por isso toda a terra deve se calar diante de sua santidade e posição. Será que não estamos sempre tentando entender os caminhos do Senhor de modo a julgar quem Deus é e deixar de crer que Ele é sempre bom, misericordioso? Ah, vai alguém dizer, mas e as tragédias, os tsunamis, os vulcões, erupções? Sim, eu explico. Primeiro, Deus dá livre-arbítrio a todos. Antes de você apontar Deus de culpa de alguma coisa, você deve ver o agir do povo. Certo? Cada povo tem o governante que merece. Quando você vê pessoas pecando, pessoas más, pessoas adorando ídolos, pessoas escrachando a fé através de atos, pessoas que no início de festas apresentam Jesus em vídeo sendo puxado por Satanás, está repreendido. Respondo a você. Já disse, vou dizer novamente, Deus é Pai, Deus é bondoso, Deus é caridoso, Deus é juiz. Ele se ira, mas não por muito tempo, mas ele se ira. Sim, amado, você só pode exigir do teu Pai, Deus, as consequências e a sequência dos teus atos, os atos da humanidade. Você não prevê, ou não olha, ou não nota. E depois, vou explicar também. A nossa história está escrita de acordo com a Bíblia. Quando Deus já iniciou Adão e Eva, certo? Iniciou o mundo, Gênesis, né? Criou o homem, a sua imagem. Ele deu toda a chance. Olha, não come a fruta dessa árvore. No entanto, a sua genitora, Eva, foi lá e cometeu o pecado. E todos nós, filhos de Adão e Eva, somos tribulados e nascemos no pecado. Só que, assim como Deus deu a chance de Jesus morrer por nós e descer as mansões dos mortos, ao inferno, ao Hades, que seja,
Ele também deu chance para nós nos relacionar com Ele, perdoando nossos pecados, através do sangue de Jesus, que lavou as nossas almas. Vocês viram? Então, como você tem razão de reclamar de alguma coisa, quando acontece? Outra, se de tudo isso que eu expliquei, você não se conscientizou, eu vou dizer mais uma. Você acha, vamos analisar dois seres, o crente, como hoje as igrejas praticam, não todas, quase todas, só prosperidade. Bom, eu vou levar dízimo pro pastor lá da tal igreja e vou fazer uma grande oferta, que segunda-feira eu quero um carro. Ou senão eu vou vender minha fazenda e vou dar metade para a igreja para ser curado de um câncer. Jesus disse: os que me seguirem e falarem meu nome serão tribulados, trucidados e morrerão até por praticar o meu nome. Então, ser crente hoje, esses esfomeados que procuram só vantagens, só fama, só fortuna, só poder. E disse Jesus também: se ganhares a vida aqui, não terá lá no céu. Se perderes a tua vida aqui, terá lá nos céus. Então, como você, crente, não todos, tudo tem exceção, a sua fé é desse jeito? Você acha que o Criador vai aceitar a sua fé dessa forma? O seu agir? Você acha? Eu posso te assegurar que não, porque Ele nesse momento está falando através de mim para você. Tudo que eu digo não é vantagem, não é me autopromover. Não, eu sou servo do Senhor, transmito as suas palavras. Então, amados e amadas, vocês podem enganar o ser humano, mas Deus vocês não enganam, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Tudo Ele sabe sobre você. Ele sabe até se você vai se salvar ou não. Sabe por quê? Só que Ele tem uma bondade no seu coração. Ele dá livre-arbítrio para você. Certo dia em sonho, eu falei com meu pai e disse: pai, mas o Senhor sabe tudo sobre minha vida. O Senhor sabe os meus desejos, as minhas necessidades. Eu espero de vós uma atitude. Ele me respondeu: não, filho, eu sei tudo sobre você. Eu incomodei você no ventre da sua mãe para essa grande obra. Mas eu prefiro, filho, ouvir que você me peça. Eu prefiro que você me diga o que você quer. Eu prefiro ver, ouvir as tuas orações. Vocês copiaram, amados? Espero. Sopra em mim, Espírito Santo, que o Pai tenha transmitido para vocês diretamente seus anseios, pois eles amam vocês, amados e amadas. Ele ama todos os seus filhos, desde o crente até o gentio, o ímpio, o ateu, enfim, todos os desviados, o joio, o trigo, ovelha negra, a ovelha branca, todos Ele ama. Só que a ovelha negra Ele espera que retorne aos seus braços, porque Ele te deu vida. Então não reclame, amados e amadas. Vocês sabem por que o povo judeu demorou um tempão para chegar na terra prometida? 40 anos, sendo que hoje, de carro, você vai em 2 dias, ou em um dia, sai cedo e volta tarde. Na época, 3 meses. Sabe por quê que Deus tribulou eles? Está escrito, sabe a palavra da Bíblia? Eles murmuravam, reclamavam, cobravam Deus, amavam e adoravam os ídolos, mesmo vendo a multiplicação dos pães, dos peixes, o maná que manava dos céus para alimentar, a água que Moisés bateu o cajado e chorou. E você, amado, eu faço uma pergunta
bem perto de você, amado e amada. Você se enquadra nesse quadro que o servo está transmitindo de acordo com o que Deus quer de você? Reflita. Vamos em frente então? Vamos! Será que não estamos sempre tentando entender que os caminhos do Senhor de modo a julgar quem Deus é e deixar de crer que Ele sempre é bom? Ah, não creio mais nele não, sabe por quê? Ele não me deu a casa que eu pedi, coitadinho dos meus filhos. Eu tenho uma casa aqui, mas eu quero uma mansão melhor. Eu digo para você. Aí, sabe o que você faz? Aquele enfraquecido na fé, não vou mais na igreja. Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia. Não vou ler mais. Não vou, só de raiva. Desculpa. O servo, como ele é fiel a Deus e a palavra, ele também pode ditar palavras de humorismo para o bom entendedor. Meio gesto e meia palavra basta. Será que não estamos querendo provas o tempo todo da bondade do teu Pai, Deus, Criador do céu e da terra? Porque temos memória curta e desconfiamos de Deus toda hora. Logo que uma coisa sai do nosso controle, ou da maneira como acreditamos que deveria ser. Reflita, fiéis. É Deus que vos fala isso através desse servo. Entendam o que Ele quer lhe dizer. Porque o mundo inteiro, sem exceções, agora eu falo, 7 bilhões e 500 milhões de habitantes da Terra, excluindo os bebês até 7 anos, todos reclamam. Eu não vou ser crente, sabe por quê? Eu já ouvi isso. Não posso beber, não dá. Será que lá é lastimável isso, irmãos? Olhem aonde jogam o nosso Pai, o Criador, que deu vida a esse, que fala que não vai ao culto, ou não vai ser crente, ou cristão, ou uma outra religião, porque não pode parar de beber. Vocês viram até onde o capiroto interfere no ser humano? Então, cada um tem o fim que procurou ter. Porque não esperamos justiça de Deus, pois ela sempre vai se manifestar no fim de todas as coisas. Hoje eu posso estar meio duvidoso, mas com a fé forte. Deus é sempre justo e santo com seus filhos. Lembre-se que eu quero frisar aqui novamente: Ele é Pai misericordioso e juiz. Por mais incompreensível às vezes que pareça, que devemos esperar e confiar na justiça dele, eu me incluo nessa, amados e amadas, eu me incluo. Só que a minha fé é forte, aceita os desígnios de Deus. Você crê na salvação sua pela fé, você vive pela fé, você entende sua condição de pecador, que não existe nada em você que te salve. Dessa forma você vai matar seu orgulho pessoal ao máximo, e assim estará pronto para acessar a salvação pela fé no ato da justiça de Deus. Assim você viverá pela fé no que Jesus fez na cruz, que no fim julgará todas as coisas como juiz justo. Inclusive suas ações já foram justificadas pela cruz de Jesus. A resposta desejada, apesar dos caminhos incompreensíveis do Senhor, devemos nos submeter à sua justiça, pois Ele é santo, e julgará com justiça as impiedades, e que a única forma de viver uma vida de justiça é pela fé do Senhor, em sua vontade, aguardando nele a resposta. Sempre olhe para o alto, amado e amada. Quando tudo parecer perder o sentido, creia no Senhor.
na sua bondade e principalmente na sua justiça em Cristo, tudo foi pago, e esperando nele estaremos salvos da ira do Senhor e guardados por seu amor. E o justo viverá pela fé e pelas obras. Obra sem fé de nada vale, fé sem obra de nada vale. Amados e amadas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes olhamos as situações da nossa vida e perdemos a esperança, pois diante das nossas possibilidades, nada poderia ser feito, e por isso tentamos continuar, ou até mesmo parar de se esconder. Vamos ver aqui mulheres e discípulos de Deus que continuaram e outros que pararam, mas que diante do poder de Deus nem a morte poderá prevalecer, por mais terrível que ela pareça. O Evangelho é o fato de uma grande vitória, uma maravilhosa justiça e notícia. Nele temos esperança para que aquilo que parece o fim se torne um novo começo. Você tem todas as respostas na Bíblia, perguntas e respostas. Após a crucificação e morte de Jesus, a esperança havia se apagado para muitos que esperavam nele. Alguma coisa daquilo que acreditavam ser ele o Salvador, um Salvador político, um libertador da opressão de Roma naquela época, o rei que derrubaria César, um grande profeta com palavras de esperança, assim como os antigos profetas. Agora, com sua morte, todas as expectativas foram destruídas. Então, o que fazer? Já se perguntaram isso, amados e amadas? Seguir a realidade da vida, garantir um sepultamento digno para um profeta, para um filho de Deus, para um cristão. O sepultamento do corpo de Cristo é o atestado por Pilatos, auxiliado por José da Arimateia, observado e organizado pelas mulheres santas. As mulheres que serviam a Cristo e acompanhavam de longe a sua morte com lágrimas, com desespero. Marcos deixa claro aqui as atitudes dessas santas mulheres, que em sua cultura eram desvalorizadas, mas que se posicionam como aquelas discípulas que serviriam a Cristo na vida e também na morte. José da Arimateia, um membro do Sinédrio e seguidor de Jesus Cristo, pede para Pilatos o seu corpo de Jesus. José da Arimateia toma uma atitude de coragem, pois poderia ser acusado de apoiar um criminoso pelos romanos e um blasfêmio pelos judeus, mas deseja honrar ao Senhor com a sua sepultura. Nenhum dos apóstolos vieram requisitar o corpo de Cristo como ele fez. Ele tinha que perder nesse mundo, mas arriscou pelo reino que esperava. Vale aqui frisar, amados e amadas, que Jesus nasceu numa manjedoura, morreu e teve uma sepultura doada por José da Arimateia. Sempre foi humilde o nosso Redentor. Não cobiçais as coisas da terra, não cobiçais, é passageiro. Os costumes judaicos proibiam que o criminoso fosse sepultado com sua família, questão cultural na época apenas. Um criminoso romano perdia direito à propriedade e, consequentemente, não poderia ser sepultado em um túmulo. Acusados de sedição, eram deixados para apodrecer na cruz. Os criminosos judeus deveriam ser enterrados antes de sábado, para evitar a profanação da terra, e os que foram crucificados ainda mais, por serem amaldiçoados, porque a cruz naquela época era maldição. Pilatos se impressiona por Jesus já ter morrido, e após confirmar a sua morte, permite o sepultamento. Jesus era judeu. Jesus teve sua morte atestada pelos amigos que ficaram ao longe, pelos adversários religiosos e políticos de renome, para testar o fato histórico acerca da sua morte, para provarem a sua morte, testarem a sua morte. Pilatos permite o sepultamento de Cristo para reconhecer que ele não era um criminoso, como foi dito dele. Retiraram o corpo de Jesus e o colocaram em um sepulcro observado pelas mulheres. As mulheres são citadas por sua coragem e serviço ao Senhor
em sua morte e também por serem testemunhas iniciais da sua ressurreição, para derrubar aquele relato de mentiras, pois como poderia em uma cultura que desprezava o testemunho feminino, afirmar que mulheres foram estas testemunhas e muitos morreram por esse testemunho? Jesus cumpriu as profecias do seu sepultamento. Isaías capítulo 53, dando foco ao sepultamento com os riscos. O relato da ressurreição de Jesus, feito pelo anjo às mulheres. No domingo, as mulheres compram óleo para ungir o corpo de Jesus, que se questionam como seria removida aquela pedra grande. Os discípulos não estavam presentes nesse momento para apoiar o serviço com elas, estavam escondidinhos, num quarto, escondidos. Eles poderiam estar envergonhados, arrasados, sem esperança e sem perspectiva para o futuro. Elas estavam encarando a realidade da vida e desejosas de servir ao Senhor naquilo que estava diante delas. As mulheres percebem a pedra removida, entram e vê um anjo que afirma Jesus ter ressuscitado, que os guiaria até a Galileia, a quem deveria avisar aos outros, mas elas correm assustadas, o medo toma conta. O anjo faz uma das mais maravilhosas afirmações: crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde tinham colocado. Para que temer? Essa é a obra do Senhor. Vocês procuram o que realmente procuram, mas vejam, não existe nenhum corpo para cuidar. Ele ressuscitou os céus. Mas vão e digam aos seus discípulos que estão escondidos, dele ao Pedro, que ele vá adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele prometeu. Não fique aqui, existe algo a fazer como vocês estavam fazendo, mas não será aqui na morte, mas na vida. Jesus irá diante de você como pastor que guia seu rebanho. Vocês não estão sozinhas. Lembra o que ele disse então? Lembre-se de suas palavras, pois elas são reais. Uma afirmação solene: o fim se transforma em recomeço, o silêncio em necessidade e proclamação. Tão fiéis à palavra, eu vou seguir no segundo vídeo, amém? Dando sequência, amém?